Bom dia! Bom dia, povo! Estão chegando? Como estão? Essa segunda-feira, 28 de abril, quase encerrando o mês de abril, já se foram 4 meses do nosso 2025. Essa semana temos uma energia muito forte, muito potente que acontece no dia de amanhã, que é tido como o dia mais auspicioso do ano, de acordo com a astrologia, porque é um dia que vai ter umas conjunções bem interessantes. Eu não sou astróloga, mas eu amo estudar. Então, amanhã o Sol e a Lua vão estar em posições muito interessantes. Então, é um dia muito potente. Tudo que é feito amanhã tem um potencial muito grande de florescer, de crescer, de expandir. Bom dia, mãe. Bom dia, Jéssica, Marília, Jerusa, Mariela, Papi, Luísa. Bom dia, bom dia. Então, o nosso assunto de hoje é dinheiro. E daí, dinheiro, o que eu pensei na mente? 2 pontos, guardar ou investir. Qual é a energia da verdadeira prosperidade? E eu tava pensando nisso, por quê? Porque hoje vão vir aqui no meu escritório montar todo o meu escritório novo. Eu tô muito feliz, porque é o lugar que eu trabalho, né? Então eu estou investindo no meu trabalho. E muito por isso que eu quis fazer a live de hoje. O quanto a gente, às vezes, tem tanto receio de gastar, de investir, só que daí que acontece, a gente acaba bloqueando a energia. Por quê? Porque o dinheiro, ela é uma energia. Não é nem positiva, nem negativa, é uma energia neutra. O dinheiro é uma energia neutra. Cabe a quem usa o dinheiro dar o tom da energia, se vai ser positivo ou negativo. Então, é uma energia neutra. E como toda energia, para ela continuar circulando, continuar vindo em abundância, o que tem que acontecer? Tem que movimentar, porque senão não gera mais energia, né? O corpo em movimento tende a ficar em movimento. Quando vai para estagnação, entra em estagnação. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro parado, ele tende a ficar parado, parar de circular, diminuir a sua energia, diminuir a movimentação. Por isso que é tão importante a gente olhar para o dinheiro como forma de investimento, de nos aprimorar, de trazer conforto também, trazer experiências, mas sempre eu pensando como que eu posso gerar mais dinheiro e não querer reter, porque quando a gente retém, o que vem por trás? Pensem com vocês, quando vocês pensam, tenho que guardar, qual o sentimento que está por trás? Bom dia, Julie, Bárbara, Azuki é do X, né? Eu lembrei do X vegetariano. Falta, isso, a Ana fala, acho que quando a gente tá ali, a gente vibra na falta, na escassez. Então, quando a gente tá com esse sentimento de tenho que guardar, é pra gente estar vibrando no medo, na escassez, na falta. E quando eu vibro isso, o que eu atraio mais ainda em minha vida? Mais escassez, mais falta. Então, muitas vezes, quando eu tô no momento, eu tenho que muito guardar, aí que aparecem aqueles imprevistos para que eu tenha que gastar aquele dinheiro. Por quê? Se eu tô vibrando na falta, qual é a minha comunicação energética para o universo? Estou comunicando que tá faltando. Logo, o universo entende essa comunicação e me traz situações realmente para que eu sinta essa falta, para que eu sinta essa escassez. Então, geralmente, os momentos que estão mais difíceis, que eu tô com medo de gastar, tô com muito medo, que aparecem situações que eu vou precisar gastar, imprevistos, situações inesperadas. Por quê? Porque a minha vibração está totalmente alinhada com essa escassez. Mas eu quero deixar algo bem importante. Isso não quer dizer que a gente tem que sair gastando que nem louco. Por quê? Porque o gastar dinheiro também, a gente tem que olhar ele como forma de ou eu estou investindo, né? Investindo em quê? Em mim, na minha saúde física, no meu desenvolvimento pessoal, no meu patrimônio, na minha casa, nos meus filhos. E estou investindo em coisas que vão me levar mais perto da vida que eu quero, que eu desejo. Ou eu estou só gastando com coisas que vão preencher algum vazio. Porque muitas vezes o gasto de dinheiro de forma inconsciente é para preencher vazios, para buscar uma segurança
que eu não tô encontrando em mim, então eu fico gastando dinheiro, achando coisas para comprar para preencher esse vazio interno. Então, essa é a atenção que a gente tem que ter na hora de usar o nosso dinheiro. Será que isso é algo, sim, vou comprar, enfim, tipo um escritório aqui, né? Hoje tava investindo um valor bem alto, né, no meu escritório. Por que é isso? Não, isso eu estou investindo no meu trabalho. Vou aprimorar meu ambiente de trabalho, eu quero trabalhar com conforto, com beleza, porque me nutre. Trabalhar num ambiente bonito, a gente fica muito mais motivada, mais entusiasmada. Então, estou investindo. Vou comprar uma roupa bonita para eu vir aqui apresentar uma live para vocês. Eu estou investindo em mim. Agora eu vou lá comprar algo só porque eu tô com aquele sentimento de vazio, eu tô meio chateada, meio triste, então compro algo para gerar uma pequena dopamina. Por quê? Quando a gente compra algo, e até isso livros, tá, gente? Isso é bem interessante. Quando a gente compra livros também gera uma pequena dopamina, que é aquele hormônio do bem-estar. Então, cada vez que a gente compra, a gente sente uma sensação boa, né? Qualquer compra vem uma sensação boa, porque eu tô comprando algo pra mim. Então libera uma dopamina, que é o hormônio do bem-estar ali. Só que tinha que observar qual é a raiz disso. É só pra nutrir talvez uma falta, uma sensação de vazio interno, que logo depois passar, deu aquele pico de dopamina, logo já vai baixar e às vezes já vai se sentir frustrada. Poxa, por que comprei? Nem precisava, ou enfim, podia ter investido em outra coisa. Então, aí que a gente tem que ter atenção. Se a gente está investindo de forma consciente, né? Ou a gente está só tentando suprir vazios. Fiz aqui uns tópicos para não esquecer que tem várias coisas para falar sobre isso hoje. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Ju. Então, o gastar o dinheiro, como eu falei, né? É quando a gente está gastando de forma inconsciente, apenas para preencher vazios ou por impulso. Ou tá aí no celular e aparece alguma coisa da Shopee e não sei o que, daí coloca no carrinho, quando eu vi comprei, chega lá um monte de coisa que tu vai usar uma, duas vezes e fica lá jogada. Então, isso é para preencher vazio. Tô ali buscando algo, acho uma promoção, acho alguma coisa, tô preenchendo vazios. É isso que tem que prestar atenção. Quantas vezes a gente tá comprando coisas desnecessárias ou ficam lá entulhando a nossa casa. E ainda mais, quando a gente entulha a nossa casa, a gente fica bloqueando a energia também. A energia da nossa casa tem que circular. Quando tem muitas coisas ali, fica ocupando espaço e também não deixa a energia circular. Então, quantas coisas vocês estão comprando por impulso, por sensação de preencher vazio? Já o investir, não. É colocar o dinheiro em algo que vai me trazer expansão para a minha vida. Seja conhecimento, seja a minha saúde, seja os bens que vão me trazer conforto, vão me trazer alegria, experiências que vão me trazer alegria, prazer, enfim. Onde é que eu estou investindo o meu dinheiro? É para me elevar mais perto da vida que eu gosto, que eu quero, ou só para preencher algum vazio, né? E a questão do guardar dinheiro, ela tem muito a ver com o medo, né? Como eu falei, então a gente entra nessa vibração do medo, porque tu pensa, o que pode acontecer amanhã? Isso é diferente de ter uma reserva de dinheiro inteligente, porque eu penso, eu vou ter sempre uma reserva, por quê? Uma reserva de oportunidade. Aparece um investimento muito bom, uma oportunidade muito boa, se eu tenho um dinheiro, eu vvou poder usar esse dinheiro para esse investimento. Agora, se eu não tenho, não vou poder. Então, é diferente, percebam? É diferente eu ter até antigamente, acho que nem usam mais, espero que não. Você falava de reserva de emergência. Alguém aqui já ouviu esse nome? Reserva de emergência. Que é ter um dinheiro ali para as emergências. Só que se a gente cria uma reserva de emergência, qual é a vibração que a gente está dando para aquele dinheiro ali? É a vibração do medo, da escassez, e se faltar, e se acontecer algo grave. Então, geralmente, quem tinha essa reserva de emergência acabava tendo que gastar essa reserva com emergências mesmo. Porque a vibração está ali vai acontecer alguma coisa ruim. Agora, se eu tenho uma reserva de inteligência, ou um dinheiro, uma reserva para os sonhos, eu gosto de dizer assim, ó, aqui é um dinheiro para os sonhos, entendeu? Reserva dos sonhos, é outra vibração, é outra energia, é uma reserva de inteligência. Não, eu tenho sempre um dinheiro guardado porque eu sou inteligente, e se aparecer uma oportunidade para investir, eu vou ter o dinheiro para investir. Então, são energias totalmente diferentes.
Então, a vibração que eu coloco em cada uma é totalmente diferente. E isso, vocês não têm ideia o quanto faz a diferença na vida. A gente pensa, isso é uma nomenclatura. Não, as palavras têm poder, porque elas geram um poder na nossa mente, geram um poder no nosso coração. A forma que a gente fala as coisas, as palavras que a gente usa, estão toda hora reprogramando a nossa mente. Estão fazendo a nossa mente pensar coisas e o nosso coração sentir coisas. Aqui a Maria colocou, muito se fala em guardar para alguma emergência. Na minha família sempre falam assim, temos que ter uma reserva de emergência. Isso é muito comum, só que qual é a vibração que a gente traz para isso, para reserva de emergência? É que vai acontecer alguma coisa. E daí, geralmente, realmente acontece. Quantas pessoas têm uma reserva que nunca consegue aumentar essa reserva de emergência, porque está sempre tendo que gastar. Então, percebam que se vocês mudarem a energia disso para uma reserva, uma reserva de inteligência, ou esse aqui é o dinheiro para os meus sonhos, para os meus projetos, para investir em mim, na minha carreira, na minha casa, é outra energia, é outra vibração que a gente coloca. E isso faz, como eu falei no início, o dinheiro, ele é uma energia neutra. Neutra, não é nem positiva nem negativa. Quem está usando ele, quem está movimentando ele, que vai dar o tom de energia. Se eu usar esses tons de reserva de emergência e medo e escassez, eu vou estar dando esse tom para o meu dinheiro. E logo ele vai pegar essa energia mais densa, mais negativa. Agora, se eu tenho um olhar de reserva de inteligência, reserva dos sonhos, para eu poder realizar as coisas que eu quero, eu só vou estar dando esse outro tom para o meu dinheiro. E isso faz toda a diferença. Bom dia, Cacá. Bom dia, Andy, Bárbara, Anne, que estão chegando agora. Eu sempre gosto de perguntar assim, uma pergunta quando vou investir algum dinheiro assim. Esse investimento, ele me aproxima ou ele me afasta da vida que eu sonho? Anotem aí, anotem para vocês usarem isso. Esse investimento, ele me aproxima ou ele me afasta da vida que eu sonho? Por quê? Eles vão pensar, não, eu vou investir nesse curso, nessa formação, ou nessa roupa, ou nessa viagem, isso aqui me aproxima ou me afasta da vida que eu sonho. Se vocês sentirem que vai aproximar vocês, daí é um sinal que sim, que é para ir sem medo. Ou se vocês sentirem, não, isso aqui é só para preencher um vazio, só tô aqui, nem preciso disso, nem quero, só tô aqui querendo preencher um vazio, querendo dar uma sensação imediata de prazer, uma liberação imediata de dopamina. Não preciso disso. Então, fecha a aba aí e segue, tá? Busca outras coisas, então, para preencher esse vazio, né? Que não é comprando coisas. É um vazio interno, que tu pode comprar trocentas coisas que não vai acabar essa sensação. E outra coisa, né? A questão do dinheiro, do medo, da escassez é muito uma questão ancestral. Porque sim, a gente vem de gerações que passaram muito trabalho, tiveram muita escassez. Então a gente traz junto conosco isso, traz esse medo junto com a gente. Então sempre perguntem assim também, esse medo agora, ele é real? Eu preciso ter medo de acordo com a minha condição de vida, ele é real? Ou é apenas um velho padrão que está aqui inconsciente gritando? Que isso também conseguindo trazer a consciência, o quanto desse medo é real. Mas será que realmente eu preciso ter medo? Será que realmente preciso vibrar nessa escassez, nessa dificuldade? Isso está acontecendo na minha vida? Eu estou tendo essa dificuldade? Ou isso é só um medo muito enraizado? Né? Pelo ponto de vista da constelação familiar, o dinheiro está muito... Ele não está só relacionado ao trabalho, ao fazer, receber. Ele está muito mais relacionado com as leis sistêmicas, né? De pertencimento, de merecimento e de honrar as raízes. Porque muitas vezes a gente carrega alguns bloqueios financeiros. Por quê? Porque inconscientemente a gente tem lealdades familiares invisíveis. Lealdades invisíveis, o que é isso? A gente é leal aos nossos antepassados. Porque é invisível porque a gente não se dá por conta. É no automático, é no inconsciente. Se meus antepassados perderam tudo, então alguém que vem, né, de famílias que foram à falência muitas vezes, que perderam tudo, inconscientemente a pessoa pode repetir esse padrão para quê? Para se sentir pertencente à família.
E isso é algo muito profundo, porque é de forma inconsciente. É como se a pessoa dissesse assim, eu vejo todo o sofrimento de vocês, então eu escolho passar pelo mesmo para honrar o sofrimento de vocês. Eu também vou à falência, eu também vou perder tudo por honrar o que vocês sofreram. E enquanto a pessoa não olhar para isso, não trazer consciência, pode continuar repetindo invisivelmente, que a gente chama de lealdades invisíveis, inconscientemente. E também tem, através da outra lei sistêmica, que é a lei da ordem, né? Também tem uma outra coisa que pode vir à tona muitas vezes, né? Que é a questão de querer guardar demais. Quando a gente quer guardar demais, o que a gente está querendo controlar? Está querendo controlar o fluxo da vida. A gente não está confiando. Porque se eu confio, eu não preciso guardar em excesso, não preciso estar aquela apreensão. Eu vou guardar a minha reserva, ter os meus investimentos, reserva de inteligência, para ter uma vida confortável, mas não vai ser aquela coisa apegada. Porque quando a gente está apegado, qual é a energia que a gente traz? Do apego, do controle. É que a gente não confia. Então, quando a gente está apegado demais, a gente está querendo controlar demais, a gente não confia no fluxo da vida. Então, a gente tenta, inconscientemente, a gente vai travar esse fluxo do dinheiro, esse fluxo da energia circulando em nossa vida. Porque a prosperidade, ela está muito relacionada ao movimento, ao fluxo. E cada vez que eu tento... o pai colocou reserva de oportunidades. Esse é um nome bem melhor do que reserva de emergência. Eu teria o dinheiro quando surge a oportunidade. Opa, posso aproveitar essa oportunidade porque eu tenho a reserva aqui. Não a reserva de emergência para já atraindo coisas ruins. Agora estragou o carro. Daí, ao invés de tu investir e ganhar mais dinheiro, tu vai só ter que gastar com alguma coisa que aconteceu. Então, a energia que a gente coloca é totalmente diferente. É pensando sempre em multiplicar, em expandir. E o multiplicar, o expandir, tá muito da energia masculina. Porque a abundância, o gestar, o ter as ideias é muito do feminino. Agora, o expandir, o multiplicar é muito da energia masculina. Inclusive, é esse modo que a gente está trabalhando na mentoria, que é a energia masculina. Que é toda a questão do pai, do avô, toda a energia que vem da ancestralidade também. Até hoje a gente vai ter uma pausa na mentoria, nesse módulo, que a gente vai ter uma aula com uma especialista em organização e planejamento. Na verdade, pausa vai ser o que eu vou dar aula, né? Mas tem muito a ver com isso também. Porque toda a parte de organização, planejamento, execução, isso tudo é energia masculina. E é muito bom a gente estar com a nossa energia masculina saudável. Porque quando a gente está com energia masculina saudável, a gente planeja, a gente organiza, a gente executa, a gente multiplica. Isso é energia masculina, a multiplicação. E a gente for analisar até a parte fisiológica mesmo, né? O homem tem uns espermatozoides que são múltiplos, é muita quantidade, é a multiplicação. Isso tudo vem da energia masculina bem trabalhada. Que o feminino, ele atrai o dinheiro. Quando a gente está com energia feminina bem trabalhada, a gente tem muita capacidade de atrair dinheiro, tem muitas ideias para criar, para gestar, né? O feminino gesta e atrair o dinheiro. Só que eu atraio o dinheiro através da energia feminina e eu multiplico ele com energia masculina. Por isso que é tão importante a gente estar com as nossas duas polaridades bem trabalhadas. O que a gente quer? A gente quer fazer o dinheiro, né? Então, eu já nem falo que ganhar, porque quem ganha dinheiro é criança, né? Nós adultos, a gente faz dinheiro. Também ganhar é muito bom, né? Se o pai tá na live, também adoramos ganhar. Mas a gente faz dinheiro. A gente é adulto, então a gente tem total capacidade de fazer o dinheiro e pegar esse dinheiro e multiplicar. Então, quando a gente tem essa visão de investir, de fazer o dinheiro circular, a gente está fazendo ele multiplicar. Então, não estou querendo reter, guardar. Não, eu ganhei esse dinheirinho aqui, agora então eu vou ter que guardar esse dinheirinho aqui. Não, eu ganho um dinheiro, o que eu faço? Eu ganho dinheiro, eu penso, uma quantidade X eu vou reinvestir. Naquilo que me trouxe o dinheiro, eu vou reinvestir. Como eu falei pra vocês, hoje, depois eu vou mostrar meu escritório, que vai estar todo lindo aqui. Eu estou reinvestindo no meu trabalho. Uma parte, eu sempre pego uma partezinha pra comemorar. Então, quando tem algo assim, entra um valor maior, pego uma pequena parte pra comemorar. Vamos fazer uma celebração. E a celebração não precisa ser nada grandioso. Pode ser ir tomar um café, tá, gente? Mas pra celebrar, pra trazer aquela energia da comemoração. Tomar um café, alguma coisa pra celebrar.
e pega uma boa parte para reinvestir, reaplicar naquilo que trouxe dinheiro. É assim que a gente vai multiplicando e não querendo ficar guardando. Porque daí, se a gente só quer guardar, a gente vai entrar nessa energia da escassez e vai cortar o fluxo, não vai deixar o dinheiro fluir. E também não vamos só querer gastar em coisas para nutrir o nosso vazio, né? Então a gente pega, não vai nutrir o vazio gastando dinheiro, daí não vai adiantar, vai gastar muito e nunca vai nutrir esse vazio, porque esse vazio vem de outras coisas, daí tem que analisar terapeuticamente, né? Porque tem várias raízes, várias vertentes que podem vir, né? E se a gente for analisar também a visão da neurociência em relação ao dinheiro, né? Tá muito ligado com as nossas crenças, o que a gente traz aqui dentro, né? Que muitas vezes moldam as nossas decisões financeiras. Então, essas crenças são formadas lá atrás, muitas vezes, né? O nosso cérebro, uma parte mais primitiva, ele vai buscar sempre a segurança, tá? Porque vem a parte primitiva, vem lá do tempo das cavernas, né? Que, tipo, se saísse para fora das cavernas, corria risco, né? Tinha os animais selvagens, tinham as outras tribos, enfim. Então, a parte mais primitiva vai buscar muito a segurança. E quando ele vê uma ameaça, né, uma possibilidade de perder dinheiro, pode ativar o sistema límbico. O que é isso? Que é uma parte emocional que ativa ansiedade, medo e paralisia. Então, e isso vem muito enraizado quando a gente tem muitas crenças, né? Essas crenças a gente cresceu ouvindo, vendo na TV as histórias, os filmes, tudo baseado nisso. O quê? Primeiro, rico não vai pro céu. Né? A gente pode olhar, lembrem das novelas aí da Globo mais antigas. A mulher rica, quem que era? A mulher má, né? Era a malvada da história, sempre era a rica. Daí a gente já cresce com isso. Se eu for rica, não vou ser uma pessoa legal, porque cresci lá sendo embutido de crenças que as pessoas mais ricas não são pessoas boas. Só que isso nada mais é do que uma crença. Eu posso pensar, quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu posso ajudar. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar alguém? Não tenho nem pra mim, como é que eu vou ajudar o outro? Agora, quanto mais dinheiro eu faço, mais pessoas eu posso ajudar, mais ideias eu posso ter para movimentar o mundo, para trazer paz para o mundo, para trazer sustentabilidade para o mundo. Então, é essa a visão que a gente tem que ter do dinheiro. Quanto mais eu faço, mais eu movimento as coisas para o mundo, mais eu posso ajudar as pessoas. Só que tem muitas crenças que são enraizadas. A crença, né, do dinheiro não dá em árvore, né? Então, é aquela coisa, não, tem que ser muito trabalhoso, é muito difícil, não é pra mim, não é pra mim fazer dinheiro, porque é muito difícil, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Ou outra crença, né, é melhor ter pouco e ter paz. E isso é bem profundo, por quê? Eu vejo isso muito com minhas alunas, que muitas vezes a questão do ter mais dinheiro traz consigo a questão de ter mais responsabilidade. E daí muitas pessoas barram aí, ficam com medo de quantas responsabilidades vão ter que lidar e não se sentem em condições de lidar com essas responsabilidades. Só que quando a gente tá com esse medo, onde é que a gente tá? A gente vai pra nossa criança, porque a criança que tem medo da responsabilidade. O adulto tem que o quê? Arcar com as suas responsabilidades. Essa é a vida do adulto. Sejamos todos bem-vindos. O adulto tem que arcar com as suas responsabilidades. Então, se eu quero ter mais dinheiro, fazer mais dinheiro, multiplicar mais dinheiro, eu vou ter mais responsabilidades, sim. Só que nós temos total condição de lidar com isso. Não quer dizer que a gente vai perder a nossa paz. Então, essa crença vem muito junto, né? É melhor ter pouco e ter paz. Será? A gente pergunta, será que ter pouco é ter paz? Daí viver preocupado, se vai ter condições de pagar o aluguel, de pagar a luz, de pagar isso, de ter dinheiro para o colégio das crianças. Eu acho que isso não é ter paz. Então, o ter paz, são várias coisas associadas, né? Mas o dinheiro entra muito na questão de, sim, eu posso fazer mais, sim, talvez virão novas responsabilidades, e sim, eu tenho total condição de lidar com isso, porque isso vai me permitir eu me desenvolver também. Quanto mais responsabilidades chegam, mais eu vou ter que me desenvolver, crescer, evoluir, para lidar com isso, e que posso lidar com isso de forma leve também, uma forma leve, tranquila. Então, para a gente também começar a quebrar esses medos, esses padrões de escassez, a gente tem que se expor e estar em contato com pessoas que falem sobre isso, porque o falar de dinheiro também muitas vezes é uma coisa velada. Percebam aí nos grupos de vocês. Não, é algo como se não pudesse se falar, se conversar sobre. Mas todo mundo
tem essa questão diariamente. Então, é algo importante ser falado, ser conversado, tirar essa crença, esse tabu desse assunto, conversar sobre isso com uma naturalidade. Então, estejam em ambientes, com pessoas que falem sobre isso, em cursos, leiam livros, enfim, movimentem a cabeça de vocês em direção a isso, para ir desbloqueando mais essa crença. E outra ferramenta bem interessante para tirar esse padrão, tá? Para ir diminuindo, tirar não, né? Porque a gente só tira, a gente vai tirando em camadas. Mas é se expor a esse alarme. O que é isso? Como eu falei, nosso cérebro muitas vezes, na hora de ter que fazer um investimento, ele vai dar uma gritada, vai dar uma acionada ali. Por quê? Porque ele tá sempre pensando, o cérebro, a parte mais primitiva, ele tá pensando na segurança. Então, ele quer manter ali. Só que essa é a parte primitiva, que vem lá das cavernas. Então, tinha que acionar a parte mais nobre do nosso cérebro também. Pensar, não, vou fazer um investimento. E quando a gente expõe o nosso corpo, paga um investimento, a gente libera vários padrões. Então, quando eu me permito pagar um valor mais alto em investimento, eu tô quebrando alguns padrões, tô quebrando algumas bolhas. E isso faz a gente, o se expor, eu tô expondo o meu corpo a isso. O corpo vai dar uma gritada internamente. E muitas vezes através do medo, através do receio, da dúvida. Só que eu vou lá e banco esse receio para tirar esse padrão. Então, sim, eu vou fazer um investimento, eu sei que isso vai me trazer retorno, eu vou investir. E eu falo isso porque muitas vezes é difícil. E eu lembro quando eu fui fazer um curso que era bem caro. Era 17 mil o curso. E daí eu sabia que ia me fazer avançar muito, eu me conectava muito com aquela ideia, eu sabia que eu ia avançar, mas o corpo dá aquela gritada, né? Dá aquela gritada, mas também já sabia de muitos mecanismos envolvidos. Eu pensei, não, eu vou bancar esse investimento, eu vou fazer meu corpo lutar ali e vou quebrar para que eu possa quebrar bolhas também financeiras. Porque enquanto a gente não consegue pagar algo um pouco mais caro, a gente fica com esses tetos financeiros, essas bolhas financeiras. Então a gente tem que romper as bolhas para que a gente consiga também aumentar os nossos ganhos. Passar. O que é bolha financeira? É quando a gente fica estagnado muito tempo, por muitos anos, numa mesma faixa de ganhos. Porque qual é o que a gente tem que buscar? É ir ascendendo, ir subindo, né? Claro, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua carreira, mas tem que ter uma elevação. Agora, se eu tô há 10 anos na mesma faixa, algo tá errado. Até porque lá fora a gente tá vendo a inflação aumentar. Então, se eu tô com a mesma faixa, eu tô perdendo dinheiro. Então, isso é uma bolha financeira. A gente chegou numa bolha, tô aqui na bolha de 10 mil, não consigo passar, tô aqui há anos nessa bolha aqui. Tem que furar, senão vai ficar muito tempo aqui. E o que faz a gente ficar nas bolhas, né? É os padrões, é as crenças que fazem a gente ficar nessas bolhas. Então, a gente tem que levar o corpo contra isso para furar os padrões e furar essas bolhas. Tem uma história que é de um rio, vou contar para vocês, porque tem muito sentido com a questão da energia do dinheiro, tá? Era uma vez um rio muito bonito, um rio que fluía lá no meio das montanhas, ele nascia lá nas montanhas, cheio de vida, cheio de força, de brilho, e ele corria alegremente, aquele rio corria alegremente, atravessava campos, passava no meio de cidades, ele levava água para muitos lugares. E um dia, aquele rio começou a ouvir umas conversas, uns rumores de cuidado, pode faltar água. Ele só ouviu, percebam, ele só ouviu aqueles rumores, ele não chegou a ver nada de falta de água. Ele só ouviu aqueles rumores. Um dia pode faltar água, pode faltar água. E o rio começou a ficar assustado. E ele pensou, eu preciso guardar o máximo que eu puder. Então, ele começou a guardar a água, a represar a água. Aquela água que fluía livremente, com fluidez, que abastecia cidades, campos, ele não deixou mais a água fluir. Ele começou a represar, a guardar água.
No começo até parecia um pouco inteligente, porque daí aquele lago que ele decidiu guardar ficou bem bonito, bem grande. Só que com o passar do tempo, o que se observou? Que a água parou, começou a ficar parada. Então aquela água parada, ela começou a ficar suja, pesada, densa. Logo, os peixes e toda a vida marinha que tinha ali dentro foram morrendo, porque a água começou a ficar suja, sem vida, parada. Ao redor, os campos ao redor também começaram a diminuir, porque a água estava suja, não alimentava mais nada ao redor. Então, a vida ao redor ali diminuiu. Então, o que antes era aquele fluxo vibrante, que alimentava muita gente, movimentava muito, virou estagnação. O rio, ele se esqueceu que ele era feito para fluir, para ir adiante, para movimentar. Que a própria natureza do rio era dar e receber, circular. Essa era a natureza, dar, receber, circular. E quando, então, o rio finalmente entendeu que para ele continuar vivo, ele precisava confiar no fluxo. Então, ele voltou a correr. E daí a vida voltou. Aos poucos começou a florescer de novo ao redor. Aos poucos os peixes foram voltando. As plantas ao redor foram crescendo. As cidades que ele passava voltaram a prosperar. Porque o rio não foi feito para parar. E o dinheiro também não. Nós também não. Nós não fomos feitos para parar. A gente foi feito para circular, para se movimentar, para não ficar estagnados. O dinheiro da mesma forma, para circular, para movimentar, não ficar estagnado, ser investido, ser reaplicado. Assim como o rio, nós também, né, precisamos fluir. E para que essa abundância continue viva em nós, a gente tem que investir com consciência. Com consciência. Gastar com consciência e não de forma inconsciente para suprir outros medos, outras falhas, outros vazios internos. É gastar com consciência, investindo, sempre em busca da vida que eu quero. Isso vai me trazer, vai me aproximar ou me afastar da vida que eu quero? E daí eu pergunto, em qual parte do rio você se encontra hoje? Com muito medo, com receio, estagnado, sem conseguir se movimentar, sem conseguir expandir tudo que tem aí dentro, estagnado, ou já confiando, já indo, fluindo. E claro, isso é um processo também. Isso também é um processo. A gente vai caminhando aos poucos. Mas a gente tem que trabalhar muito a questão da confiança no fluir da vida. Confiança no universo e não trabalhar no medo. Então, cada dinheiro que eu ganho, eu sou muito grata, agradeço muito e vou reinvestir, vou reaplicar, vou usar um pouco para mim, para minha família, enfim, mas não ter aquele apego extremo, porque o apego extremo ao dinheiro faz com que ele vire escassez, vire medo e eu atraio mais isso na minha vida. A prosperidade, ela é muito mais que só o trabalho em si, só o receber o dinheiro. A prosperidade está muito relacionada com a energia que a gente coloca em cada movimento, em cada forma de gastar o dinheiro, de investir, de guardar como inteligência, reserva de oportunidade, reserva de inteligência. Está muito na energia que a gente dá para isso, né? Das nossas escolhas. Então, vamos encerrando a live, agora já é 8h35. Esse assunto dá pano para manga, né? A gente podia falar muito mais sobre. São muitas barreiras, muitas crenças, muitas coisas envolvidas nessa questão. Mas por isso também que é tão preciso que a gente trabalhe. Que o dinheiro está aqui a nosso dispor, para que a gente avance, a gente evolua, para que a gente coloque nossos projetos no mundo. A gente precisa de dinheiro também para os nossos projetos serem para o mundo. Então, ele está aqui para isso, para nos servir. E a gente tem que olhar para ele com isso, dando essa energia positiva. Como eu falei anteriormente, ele é uma energia neutra. Vai caber a quem está usando esse dinheiro
que vai dar um tom de energia. Então, que a gente use sempre de forma positiva para trazer prosperidade para nós, para nossa família, para aqueles ao redor, para que a gente possa trabalhar sempre na questão da multiplicação, que venha também, que venha abundância, que eu vou multiplicar cada vez mais. Não tem falta, tem para todos. Isso é mais uma crença que nos colocam, que se eu tiver demais vai faltar para o outro. E não, é bem pelo contrário. Se eu tiver demais, o outro também pode ter, porque aquela ideia que eu sempre gosto, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Eu quero prosperar, eu quero que meus vizinhos, meus amigos, todos prosperem juntos. Não é aquela ideia de que, se o vizinho tiver demais, vai faltar para mim, então eu não quero que ele tenha demais, porque logo vai faltar para mim. Não é essa a ideia. Isso está muito relacionado com a quinta dimensão, né? Com a nova era que a gente está chegando nessa transição planetária, que é muito o sentimento de cooperação. Eu quero que todos tenham em abundância. Não tenho medo que se o meu vizinho tiver demais, vai faltar para mim. Não é essa a ideia. Tem para todos, tem em abundância. Basta que a gente se conecte com essa frequência e se movimente. Porque o dinheiro quer movimento. Lembram do rio? Tudo que está parado vai ficar sem vida, vai estagnar, vai morrer. Nós também, nós temos que nos movimentar, nos colocar a serviço. A gente veio aqui para estar a serviço. Serviço de nós, da nossa família, de todos ao nosso redor. Bora então movimentar nessa segunda-feira, fazer essa energia circular. Um beijo para todos, pode encaminhar a live, tá? Que eu vou deixar salva. Então, se alguém não tá aqui presente agora, vocês querem encaminhar ela, alguém que gosta de estudar sobre isso, tá precisando ver esse assunto, podem clicar no aviãozinho e encaminhar essa live, que ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Tá bom, meus amores? Um beijo, uma ótima semana, uma abençoada semana para todos nós. Tchau, tchau!